Estava eu conversando com um amigo, conversando sobre oração, sobre coisas da igreja. E ele comentou que não tinha uma vida de oração plena, porque os exemplos de oração que ele tinha, de como orar, da forma correta de orar, eram o exemplo dos pastores e dos líderes da igreja que ele frequentava. E eles falavam umas palavras diferentes, umas palavras bonitas, umas orações fortes, mas ele não sabia orar daquele jeito. Como ele não sabia orar daquele jeito, igual os pastores, então ele nem orava. Então eu conversei com ele sobre a oração, o modelo de oração deixado na Bíblia pelo próprio Jesus, que está lá em Mateus, capítulo 6, no versículo 9. Só que antes de eu entrar com os irmãos, de eu ler com os irmãos, de eu explanar com os irmãos sobre este exemplo de oração que é o Pai Nosso, eu pensei, será que não seria o caso de vermos todo o contexto? Só que se nós tentarmos ver todo o contexto da oração, do porquê desse modelo de oração, vai ficar demorado. Então, para não ficar cansativo para os irmãos, eu tive a ideia, por que então não dividir em etapas de no máximo alguns vídeos de no máximo 10 minutos? É isso que vamos fazer. Então, sem mais perda de tempo, fique comigo que logo após a vinheta nós iremos entender o que é oração, o que é reza e como devemos conversar com o nosso próprio Deus. É assim que Deus faz. Pega aquele filho que foi humilhado, onde ele sofreu vai ser exaltado. Antes de lermos e entendermos o que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 9, que é o Pai Nosso, precisamos primeiro entendermos o contexto de Mateus capítulo 6. Vamos ler então do versículo 1 ao versículo 4. O irmão, se puder, abra sua Bíblia, se não puder, somente acompanhe comigo. Guardai-vos de fazer vossa esmola diante dos homens, para serdes visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai, que está nos céus. Versículo 2. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trompetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Versículo 3. Mas, quando deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Até agora o que Jesus está explicando para nós. Quando deres esmola significa que nós iremos ajudar o próximo. Esmola nada mais é do que você ajudar o próximo. Quando você for ajudar o próximo, não mande tocar trompetas, não grave vídeo, não tire fotos. Exemplo, sabe quando você vê na rede social alguém que está dando uma cesta básica, alguém que está ajudando, alguém que está dando dinheiro, essa pessoa pega a sua câmera, pega o celular e vai lá com o celular e tira foto, e grava videozinho, e colhe depoimento da pessoa que está sendo ajudada? Essa pessoa não está recebendo, não irá receber uma recompensa de Deus, porque a recompensa que essa pessoa está procurando, ela já recebeu, que é a recompensa dos homens, que são que os aplausos dos homens, a glória do homem, e não o galardão de Deus. Ou seja, se você for ajudar o próximo e for divulgar o que você está fazendo, para que todos saibam que você é uma pessoa boa, uma pessoa pura, uma pessoa santa, que ajuda o próximo, você irá receber palmas do homem, ou seja, minha, das outras pessoas, porque você é uma pessoa boa. Mas o galardão, que é algo vindo de Deus, você não vai receber. Por quê? Porque você já recebeu do próprio homem. É isso, resumidamente, que Jesus está dizendo do versículo 1 ao versículo 4. Ou seja, quando fazer algo que sua mão esquerda não saiba que sua mão direita está fazendo. Ou seja, quando você for ajudar o próximo, não precisa divulgar para as pessoas. É somente algo entre você
e Deus. Para um sentido de que? Para que você não humilhe as pessoas que está necessitando. Agora veja comigo o versículo 5. Quanto orares, não seja como os hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas. Ou seja, aquelas pessoas que têm prazer em orar em pé nas esquinas. Por quê? Por que uma esquina? A esquina é algo que consegue ser visto, que pode ser visto por dois ângulos. A pessoa que está na posição de cá e as pessoas que estão na posição de lá. Ambas estão enxergando na esquina. Então essa pessoa se posiciona em um lugar onde todo mundo consegue ver e chega lá, com esse de pé e começa a orar. Mas a intenção dela não é ter algo, uma comunhão com Deus, e sim ser vista pelas outras pessoas como uma pessoa de oração, para serem vistas pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, ou seja, já receberam a sua recompensa. Que a recompensa não é ser vista pelos homens? Se é ser vista pelos homens, significa então que já foram vistas pelos homens. Significa que a recompensa já foi recebida. Versículo 6. Mas quando orares, entra no seu aposento e fecha a porta, ora a teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê secretamente te recompensará. Eu já vi pessoas defenderem que a oração ela só pode ser feita no quarto. Não é isso que Jesus está querendo dizer, que você só pode orar no seu quarto. A oração que vale somente aquela que você ora no seu quarto escondido. Não é isso que Deus está querendo dizer. Você pode orar também em público. Eu conheço a história de um pastor que ele fazia questão de entrar no quarto dele e deixar a porta aberta. Por que ele fazia isso? Para se exibir para a família, para se exibir para os filhos? Não, para ser exemplo para os filhos dele. Quando os filhos dele passavam e via ele de joelho, conversando com Deus, orando para Deus. Mas o objetivo era ele servir de exemplo para os filhos dele. Veja a total diferença. Não é ser aplaudido pelos filhos, mas servir como exemplo. Então os filhos daquele pastor, ao passar pelo corredor, ao passar pelo quarto, quando viam a porta aberta e viam seu pai orando, ele tinha a visão que o pai dele era um homem de oração. E que é assim que o homem deve fazer. Ele deve ter uma vida de oração, uma comunhão com Deus. É esse o objetivo. E não simplesmente ficar escondido. Entendeu? O contexto da coisa. Versículo 7. Orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Veja bem, o que são vãs repetições? Vãs repetições é você ficar repetindo e falando sempre a mesma coisa. Você ficar sempre repetindo e falando a mesma coisa não significa que você será ouvido. Não é certeza que você será ouvido. Exemplo, você pegar o Pai Nosso, do jeito que está aqui escrito, a partir do versículo 9, e ficar só repetindo o Pai Nosso, isso não é oração. Isso é reza. Isso é vã repetição. Você está dizendo que então que não devemos rezar? Se você acredita em rezar, reze. Mas o objetivo do Pai Nosso, ele é um modelo para ser usado. Vamos chegar lá daqui a pouco. Mas aqui Jesus, no versículo 7, está sendo bem claro. Orando, não useis de vãs repetição. Não fica repetindo de maneira vã, de maneira boba. Repetindo a mesma coisa, falando a mesma coisa. Como os gentios. Quem eram os gentios daquela época? Os gentios daquela época era todo aquele que não era judeu, todo aquele que não tinha comunhão com Deus, todo aquele que não era cristão. Amém até aqui, né? Vamos lá. Versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário, antes mesmo de pediste. Veja bem, imagine que você seja pai e que você seja mãe. Você sabia que seu filho ou sua filha, ele tem que comer? Sabia que o neném precisa de um leite? Precisa de uma mamadeira? Ele precisa beber água? Você sabia disso? Se você não sabia, eu fico abismado.
Porque você sendo pai, você sendo mãe, ou mesmo que você não seja pai nem mãe, você sabe que uma criança de 1 ano, ele precisa da mamadeira, ele precisa do leite. Você sabe que uma criança até determinada idade precisa comer o arroz, precisa comer o feijão, ele precisa comer os legumes, precisa comer os vegetais, ele precisa se alimentar. Ah, mas eu não sou pai e sei disso. Beleza. Se você não é pai, se você não é mãe e sabe disso, como você pode achar que o seu Deus não sabe o que você precisa? Veja bem a palavra-chave do versículo 8. Não vos assemelheis, pois a eles, pois vosso Pai sabe o que vos é necessário antes mesmo de pedir. Vou dar um exemplo. O que é ser necessário? Necessário é aquilo que você precisa. Deus sabe que você precisa. Porque às vezes você está pedindo a Deus, Deus, eu preciso tanto de uma Ferrari, eu quero uma Ferrari, Ferrari o carro, né, irmão? Eu preciso de uma Ferrari, mas Deus, você não precisa de uma Ferrari. Você não precisa. Hoje o que você precisa é de uma bicicleta. Porque se você tiver uma Ferrari ou se você tiver a moto, vai ser um atraso na sua vida. Porque nem habilitação você tem. Se você não tem habilitação, então você não pode dirigir nem carro e nem moto. Por que você vai pedir um carro e uma moto? Deus então sabe que você não necessita disso. Talvez você necessita de uma bicicleta para ajudar no seu meio de locomoção. Mas a realidade dessa pessoa hoje é uma pessoa que não precisa de carro e de moto. Devido ao tempo, no próximo vídeo iremos entrar na oração do Pai Nosso. Mas vamos entender então o contexto lido até aqui. Deus está falando, olha, quando você for fazer algo, não faça algo para os outros, faça algo para Deus. Quem vai recompensar é o próprio Deus. Quando nós vamos fazer alguma coisa para o próximo, nós precisamos ter isso em mente. Quando eu vou ajudar o próximo, eu não estou fazendo para o próximo, eu estou fazendo a Deus. Não é isso que Deus dá em outro exemplo? Quando estive doente, você me visitaste. Quando tive fome, você me deste que comer. Quando tive frio, você me agasalhaste. Mas Deus, quando eu fiz isso, você fez isso todas as vezes que fizeste a um desses pequeninos. Não é essa o que está por trás da história? Então, todas as vezes que fizemos algo para o próximo, estamos fazendo para o próprio Deus. Então, quando para ajudar o próximo, não precisa sair comunicando, gritando para os quatro mundos, divulgando nas rádios, divulgando nas redes sociais, no Facebook, no YouTube e assim por diante. Por quê? Porque estamos fazendo para o próprio Deus. Da mesma forma, quando orar, você não precisa orar de uma forma para poder aparecer para as outras pessoas. Eu lembro a primeira vez que eu escutei um irmão orando da seguinte forma, ele estava orando assim, querido, amado e soberano Deus, ora a ti, Deus Pai, olha que bonito, ora a ti, Deus Pai, me atrevo a chegar à tua presença, Deus Pai, porque rasgou-se o véu. Eu pensei, rasgou-se o véu, de que ele está falando? Estudei e hoje eu sei o que ele quis dizer. Ele quis dizer que o véu se rasgou e agora nós temos comunhão com o próprio Deus, conforme está escrito na palavra de Deus. Eu entendi. Eu tinha um certo entendimento, hoje eu tenho um certo entendimento. Agora imagine uma pessoa que está escutando a oração da primeira vez. Aquela pessoa que está escutando a oração da primeira vez dessa forma, certamente aquela pessoa vai ficar perdida, aquela pessoa não vai ter uma vida de oração, porque ela vai achar o quê? Que orar é uma coisa de outro mundo. E no próximo vídeo eu vou continuar explicando a partir do versículo 9, mas vamos entender resumidamente o que é oração. Oração nada mais é do que falar. É nada mais é do que você falar com seu pai. E quem é seu pai? Não estou falando seu pai carnal, estou falando o próprio Deus. Deus é o nosso pai. Então nada mais é do que falar, hablar. Não é você ficar repetindo. Imagine então que você é o pai ou mãe e a criança está lá. Mãe, pai, me dá mamadeira, me dá mamadeira, me dá mamadeira. Você está esquentando o leite, me dá mamadeira. Aí você está preparando lá
produto para fazer a sua mamadeira, se for mucilon, seja lá qual produto que seja. Aí você está preparando, papai me dá mamadeira, mamãe me dá mamadeira. Encha a paciência, raciocina comigo. Imagina como fica Deus se você ficar repetindo sempre a mesma coisa. Não seria muito mais fácil você usar o modelo da oração? O modelo da oração é exatamente esse. Vou pegar outro exemplo de oração que eu sempre gosto de usar. A oração de Davi. Quando Davi chegou e viu aquele gigante chegando lá, acho que se não me engano, 3 vezes ao dia, aquele gigante chegava lá e dizia ao povo de Israel: tem homem aí? Vem cá, cadê os homens de Israel? Vem cá me desafiar, vem cá, vamos duelar você e eu, vamos ver se tem homem em Israel. O que Davi fez? Ele pegou, foi lá e desafiou o cara? Não, ele fez oração primeiro. Ele pegou aquele problema e levou para aquele que pode resolver o problema. O que ele disse? Quem é esse incircunciso que ousa desafiar o exército do Deus vivo? Olha que sabedoria de Davi. O que Davi disse? Quem é esse incircunciso? O que significa? O que Davi quis dizer com isso? O incircunciso. A circuncisão era uma aliança entre o povo de Israel e o próprio Deus vivo. Se você não sabe o que é circuncisão, deixa aqui embaixo. Eu não sei o que é circuncisão. Depois eu explico. Mas é uma aliança, era uma aliança entre o povo de Israel e Deus. Ou seja, o que Davi estava querendo dizer? Este homem, este ser, essa criatura de Deus, ela não tem uma aliança com Deus. Quem é ele para desafiar o exército? O que é? O exército do rei Saul? Não. Desafiar os homens do exército? Não. Desafiar o exército do Deus vivo. Ou seja, ele pegou, Deus, vou trocar miúdo. Deus, você tá vendo esse rapaz aí, Deus? Ele tá desafiando o seu exército. Se fosse comigo, até largava para lá. Eu não esquentava a cabeça, não. Mas ele está desafiando o seu exército, ou seja, o exército do Deus vivo. Aí está a sabedoria, meu amado. Aí está o grande X da questão. Quando nós orarmos, nós precisamos trazer Deus para dentro do nosso problema, porque é Ele que tem a solução do nosso problema. No próximo vídeo, iremos então entrar no versículo 9, que é a oração do Pai Nosso em si. Amém? Muito obrigado. Se você gostou, se esse vídeo foi útil para você, deixe seu joinha, deixe seu comentário aqui embaixo. Nem que seja um amém mesmo. Esse amém, ele é de suma importância para o engajamento do vídeo. Compartilhe com seus amigos, compartilhe no seu status, mande no grupo das igrejas, mande no grupo da sua igreja, mande para os seus amigos e também para os seus inimigos. Muito obrigado, fiquem todos na santa e poderosa paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e faça brilhar o seu rosto sobre ti. Que o Senhor te dê paz. Sim, que Deus sobre ti levante o seu rosto, que te guarde, te abençoe, misericórdia tenha Deus de ti. Amém.